Jesus, uma criação dos romanos? Pois é, essa é a grande confusão que muita gente tem espalhado sem ter tanta informação. Você é bem-vindo aqui ao canal do Saião. Olha que interessante, ele começa o vídeo falando que as pessoas que estão defendendo que os evangelhos, as epístolas paulinas, têm ali uma influência de um contexto cultural romano, da política romana, etc, 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 são pessoas que não têm informação. Quando terminar esse vídeo, eu quero que você tenha em mente que a forma com que você entrou nele e a forma com que você vai sair, se você raciocinar de forma honesta, você vai entender que tem muita informação e até acadêmicos defendendo a estrutura política, literária, romana, cultural, etc., influenciando na criação ali, tanto dos evangelhos, epístolas paulinas, etc., tá? Mas vamos deixar ele continuar. A gente pode conversar com reflexão para tentar levar a um bom caminho de compreensão. Então, sabe, que história é essa? Pois é, pessoal, você acredita, é verdade. Tem se multiplicado e às vezes eu recebo perguntas de pessoas dizendo, olha, eu estou ouvindo aqui alguma coisa, eu me arrumei aqui para estar mais romano, para dar essa explicação, só que essa papagaiada que ele está fazendo, botando essas folhas, essa faixa aqui, isso é uma papagaiada que ele está fazendo para tentar criar um envenenamento do poço, criar na sua cabeça uma imagética de que isso é algo ridículo, né? De que é algo engraçado, etc, 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 para você, com o poço envenenado, né? A falácia do envenenamento do poço, você não entender todos os argumentos que vêm seguir. Porque ele não vai usar argumento nenhum sólido, embasado. Ele vai tentar mostrar na sua cabeça que isso é ridículo, que isso não faz sentido, mas sem provar e sem demonstrar. Tá? Diferente do que eu vou fazer aqui ao longo do vídeo. Vamos lá. Coroa de César, ave de César, não ficou muito boa aqui, então vocês perdoem, porque minha conexão romana está meio devagar, né? Mas a questão é essa, né? Como é que é? Que é isso mesmo? Não, a ideia é o seguinte, é que os evangelhos, o Novo Testamento, e particularmente tudo aquilo que envolve o cristianismo primitivo, segundo alguns, tem sido o que é chamado de uma invenção romana. Vamos tentar entender, será que é isso mesmo? Que a gente quer pegar, né, a realidade de Jerusalém e transformá-la numa realidade romana? Será que as ânforas de vinho e os frascos de perfume e azeite do primeiro século andaram confundindo a cabeça de alguns para compreender a coisa de maneira complicada? Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu quero lembrar aqui do texto que aparece no livro de Marcos, quando Jesus vai estar diante do romano Pôncio Pilatos. Em Marcos capítulo 15, a partir do verso 6, nós lemos: por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles, porque que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, pessoal, vamos lá. Como é que isso acontece? Como é que alguém pode imaginar uma coisa assim que começa a ser divulgado como algo assim de academia mais profunda, para tentar sugerir uma ideia dessa de que os documentos do Novo Testamento, os relatos sobre Jesus, foram uma criação romana? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Bom, vamos ver que ele... primeiro vamos dar uma pausa aqui, que ele está falando aí de academia e que ele está falando aí sobre um dos trechos que é mais explícito, essa questão de que Roma não tem culpa, né? Pilatos fala, mas que crime ele cometeu, né? Aí a multidão, os judeus, que insistem em crucifica-o. Inclusive eu quero ler aqui um autor
que é o Bart Ehrman, que ele defende que houve um personagem histórico, né, um personagem hipotético que poderia ter sido depois aludido, atribuído como sendo o Jesus da fé. Para ele, ninguém na academia que é sério defende o Jesus da Bíblia, que anda sobre as águas, que ressuscita mortos, que sai voando no final igual um super-homem, que nasceu de uma casada virgem. Ninguém na academia defende isso não, tá? Se o Saião, ele é um cristão sério, ele vai saber disso. Aí tem que falar pro público dele, ó, na academia ninguém defende o Jesus da Bíblia, o filho do pai, etc. Seria um louco Zé Ninguém que ganhou status de Deus depois. Isso em alguns acadêmicos, tá? Vamos lá. Aqui, na página 66, olha o que o Bart Ehrman fala sobre isso aí, ó. Mas o resultado é que o julgamento se desenrola de uma forma muito peculiar. Jesus está dentro do petróleo com Pilatos. As autoridades judaicas que o acusam estão do lado de fora, juntamente com a multidão de judeus. E Pilatos corre de um lado para o outro, entre acusante e acusado, falando primeiramente com um e depois com o outro. Pilatos entra e sai do pretório 6 vezes durante o julgamento e debate com Jesus e com os acusantes, argumentando com eles, fazendo apelos, tentando fazê-los obedecer ao bom senso. Isso aqui é Bart Ehrman, tá? Não é miticista, não é ateu, nem nada não, tá? No Evangelho de João, isso aqui na página 68, Pilatos, em 3 oportunidades, declara explicitamente que Jesus é inocente. Aí mais embaixo ele fala assim, ó, se os romanos não são responsáveis pela morte de Jesus, quem é? Os judeus. E para João, eles são. Em 19:16, nos é dito que Pilatos entregou Jesus aos sumos sacerdotes judeus para que o crucificassem. Então, até para um acadêmico que defende o Jesus hipotético, etc., qual era a intenção desse texto? Culpar os judeus. Tanto que fala lá, né, o Saião sabe disso, que o sangue desse inocente caia sobre nós quem? O povo, etc, etc, etc. Então assim, Saião, explica aí para nós, no texto que você trouxe, quem é que está crucificando Jesus? Quem é o culpado? São os romanos ou os judeus? Aí complica, né? Primeiro que isso aí nem é histórico, tá, galera? Esse negócio de libertar preso. E o preso que Jesus está debatendo ali é um outro Jesus, chamado Jesus Tom Baraban. E esse Jesus, ele é rebelde. Rebelde contra Roma. Aí o povo escolhe o rebelde. O rebelde ao invés do Salvador Ungido, que é o nome fictício do personagem, né? Salvador Ungido. Então assim, como que explica isso? O povo escolhe o rebelde contra Roma e o sangue do justo cairá sobre eles. Aí complicou, hein? Complicou, hein? Mas vamos continuar vendo os argumentos aí, ó. Como é que isso acontece? Como é que alguém pode imaginar uma coisa assim que começa a ser divulgado como algo assim de academia mais profunda para tentar sugerir uma ideia dessa de que os documentos do Novo Testamento, os relatos sobre Jesus foram uma criação romana? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Existe. Ó, antes dele falar, deixa eu só complementar essa questão da academia, porque essas questões envolvendo o berço cultural romano, estrangeiro, não é de ateu não, tá? Não é só miticista não. Inclusive pessoas que defendem o chão cultural histórico aí de Jesus. Vamos ver aqui, por exemplo, no próprio livro do Bart Ehrman, na página 148, ele vai falar assim, ó, e assim temos a resposta para a nossa grande questão. Por que os evangelhos são tão diferentes uns dos outros? Eles não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Foram escritos décadas depois por pessoas que não conheceram Jesus, viviam em um país diferente ou em países diferentes do de Jesus e falavam uma língua diferente da dele. Então, Bart Ehrman aqui falando, tá? Agora, deixa eu pegar aqui Jesus o Império para entender o que se diz eventualmente sobre alguns textos, né? Aqui na página 11 e na 12, né? Vai falar o seguinte, ó.
Afinal, na famosa orientação de dar a César o que é de César, Jesus declarou que o império devia receber o que lhe cabia de direito. Então é Jesus fazendo propaganda pró-Roma para que o império recebesse o imposto, né? E em amai vossos inimigos, em geral se entende que Jesus queria dizer que os judeus deviam amar, certamente sem resistir, os soldados romanos que os atormentavam com violência. Isso aqui, página 11, página 12, do que é o entendimento geral, né? Isso aqui do Richard Huxley. Em Zelota, nós vamos ter aqui o Reza Aslan falando aqui o seguinte, na página 169. Marcos não estava escrevendo para um público judeu. O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo residia. Seu relato sobre a vida e a morte de Jesus de Nazaré foi escrito poucos meses após a revolta judaica ter sido esmagada e Jerusalém destruída. Assim como os judeus, os primeiros cristãos se esforçaram para dar sentido ao trauma da revolta judaica e suas consequências. Então ele está dizendo aqui que o autor de Marcos está lá em Roma, escrevendo com uma audiência romana. Também não é miticista, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês autores que defendem esse chão cultural romano e pior. Além de ser, depois de 70, alguns deles colocam lá para o segundo século, tá? Por volta ali da revolta de Bar Kokhba. Para não falar que não tem livro, material acadêmico, tá? Esse daqui, ó, Reset the Origins of Christianity, A New Theory, Sources and Beginning. Esse aqui é do Marcos Vicente, da Cambridge University Press. É um livro revisado por pares, tá? É acadêmico, tem DOI. Olha aqui, ó, o DOI aqui, ó. Tem a numeração, então é um livro acadêmico revisado por pares, tá? Colocando isso, que segundo a visão dele, os evangelhos, parte do Novo Testamento, teria sido uma edição ali do segundo século, tá? E ele vai mostrar os documentos, as evidências interna, externa, etc, etc, etc. On the Origin of Christian Scripture, também aqui é do David Trubisky, né? Vai falar também que o cânon dos evangelhos está lá no segundo século, tá aqui também compilado aqui para vocês. Tem essa obra que também revisada por pares da Fortress Press, etc, etc, etc. Aqui, ó, esse daqui também da Cambridge, tá? Também tem o DOI aqui, The Letters of Paul in the Roman Literary Context, ou seja, aqui, ó, colocando as epístolas paulinas num contexto literário romano. Então, esses autores acadêmicos, revisados por pares, uma coisa científica, colocam que existe uma influência romana, política, histórica, cultural, etc, etc, narrativa, literária, o que você imaginar ali nos textos, na compilação, na criação do Novo Testamento. Então, isso daí não é qualquer um que está dizendo. Tá? Não é qualquer pessoa que está falando isso. Existe uma tendência, muitos ambientes hoje, de dizer o seguinte, olha, não existe nada de original na Bíblia, nem nas histórias hebraicas antigas, nem no Novo Testamento. Há uma tendência em algumas pessoas, na minha opinião, nem sempre muito bem informadas, que diz o seguinte, olha, o que você encontra no cristianismo, na verdade, já está lá no Egito, já está lá na Índia, já está especialmente no zoroastrismo, está no mundo dos mitos. Mas qualquer acadêmico sabe disso, ô Saião. Se você é uma pessoa que se diz exegeta acadêmico, com qualquer livro acadêmico da Bíblia hebraica, você vai ver os autores falando, olha, o Gênesis, o Pentateuco, etc., tem influência do Enuma Elish, da Epopeia de Gilgamesh, do Atrahasis. Aqui, ó, tem aqui até autores que dizem que tem influência de cultura greco-helênica, né? Então, como assim? São autores acadêmicos, pessoas renomadas, falando sobre isso. Só que tem um detalhe. Quem fala que é parecido o mito de Jesus dos cristãos é Justino de Roma, um cristão, o primeiro apologista ali do segundo século, que ele vai falar, ó,
Também quando dizemos que o Verbo, o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, e que ele foi crucificado, morreu e depois ressuscitado, subiu ao céu, não apresentamos nada de novo. E aí, Sonhão? E agora? Aí complicou, né? Aí complicou. Ó, se levam em conta os que chamais filhos de Zeus, de fato, sabeis que a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus, Hermes, o verbo, intérprete e mestre de todos, Asclépio, que foi médico. Ó aqui, Asclépio. Asclépio, aí fala aqui, ó, Hermes, que era o Logos, né? O verbo, intérprete e mestre de todos. Aí vai falar aqui, ó, Dioniso, que depois foi esquartejado. Ó, Heracles, depois de ser tirado ao fogo. E vai falando aqui, até fala dos imperadores romanos aqui. Perseu. E vai falando aqui. Página 38. Aqui, ó. Justino de Roma, da editora Paulus. Tá aqui. Aí, então assim, se o próprio primeiro apologista cristão do segundo século tá afirmando que Jesus tem comparações óbvias, mitológicas com aqueles personagens, quem sou eu para falar que não, né? Se ele próprio tá falando, só que ele falou que era culpa do diabo. Que o diabo que foi lá nas outras religiões antigas e colocou as similaridades, né? Aí complica, né? Aí complica, meu corego. Mas vamos continuar aqui. Dos gregos está na realidade do Império Romano. Veja bem, quando você tem toda a tradição bíblica antiga com uma série de documentos detalhados, e há muitas informações muito bem documentadas. A gente também tem muita informação sobre Enuma Elish, sobre os papiros egípcios, tem milhões de papiros egípcios, né? A gente tem a documentação em pedra, inclusive, de muitos registros antigos. Inclusive, olha só um que nós temos. Ele bota aqui, ó, o Evangelho da Inscrição de Priênio, o Nascimento do Imperador, que vai trazer aqui o Evangelho, né, de Augusto. Ó, apareceu bem aos gregos da Ásia, lá na mesma região, tá? Onde surgem muitos textos cristãos, ó. Isso aqui é ano 9 antes da Era Comum. Na opinião do sumo sacerdote Apolônio de Menófilo Azanito, visto que a providência a qual ordenou todas as coisas está profundamente interessada em nossa vida, colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, imperador romano, né? A quem ela encheu de virtude de forma que ele possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o como Salvador. Quem era o Salvador? Augusto, né? Tanto para nós quanto para nossos descendentes, de forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas. Ó o Salvador quer trazer paz aqui, ó. E visto que ele, César, pela sua aparição, excedeu mesmo as nossas esperanças, ultrapassando todos os benefeitores prévios, e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez. Então, mesmo o papo de Jesus, né, que Jesus era superior aos antigos, né, a Moisés, etc, etc, que César Augusto é a mesma coisa. E visto que o dia do nascimento do Deus Augusto foi o princípio do Evangelho. O nascimento do Deus Augusto foi o princípio do Evangelho, das boas novas, né, para o mundo que veio a ser por causa dele, que a Ásia resolveu em Esmina. Aí não tem a continuidade do texto, mas vocês viram aqui que o Evangelho do Deus Augusto, concebido pela providência divina, o Salvador, etc, etc. Então já existia, sempre houve isso, cara. Inclusive, Bart Ehrman, em Como Jesus se tornou Deus, na página 40, explica sobre Rômulo, né? Que ele teria nascido ali de uma virgem vestal, que foi engravidada por um deus, que ele ascendeu aos céus, que ele foi visto depois pelos seus seguidores, etc, etc, etc. É mesmo papo furado. Pessoas, muitas leem isso, não foi bem assim. Você já reparou? Tanta documentação, tanto um elemento favorável, e há sempre um ponto de interrogação, uma postura de suspeita, né? Inclusive ver. Mas tem documentação para textos egípcios, documentação para textos romanos, documentação para textos babilônicos, etc, etc, etc. Não entendi o ponto. Qual é o ponto nesse caso que eu não entendi? Aí complica, né?
Vejam só, não faz tanto tempo assim que o pessoal dizia que Pilatos não tinha nem existido, até que em 1961 achamos lá em Cesareia Marítima a confirmação da existência de Pilatos. E aí tem um detalhe interessante, nesse achado mostra que Pilatos era prefeito, só que Pilatos está sendo chamado de procurador. Só que a troca para procurador se deu tardiamente e não naquela época, o que demonstra que as fontes que estavam sendo usadas para Pilatos eram fontes posteriores, fontes tardias, tá? É um argumento que é utilizado aí por, inclusive, miticistas acadêmicos para demonstrar um ponto aí de inclinação em relação a isso, né? Aí complica, né? Pois é. E aí surgem coisas sem fundamentação técnica que as pessoas dizem, olha, aqui o que tinha aqui. Tipo a crença que teve um Superman judeu voador do deserto, a crença que teve um surfista sem prancha do Mar da Galileia, que teve o The Walking Dead de Jerusalém, né, uma casada virgem que engravidou do próprio filho, que é o próprio pai, etc, etc. Tudo isso daí, né, mesma questão, vamos lá. Já tinha lá. Não é bem assim. As similaridades, elas são superficiais. As coisas não se sustentam, né? Por exemplo... Rapaz, os evangelhos, eles não concordam nenhum com o outro. Aí quando a gente apresenta uma similaridade com outras questões ali, romana, etc., os caras simplesmente nega. Aí é complicado, né? No persa antiga é louco, e med em inglês também é louco. A palavra oca em tupi é casa, a palavra oikos é casa em grego. Isso não quer dizer que o grego tem relação com o tupi e nem que o persa antigo tem relação com o inglês, né? Isso são coincidências. Então existe ponto. Quando você tem uma coincidência ou outra é uma coisa. Agora quando você tem várias correlações, aí já fica complicado achar que não tem ali uma interferência da cultura romana, da política romana, da literatura romana na composição do personagem dos textos, né? Pontos assim. Agora, aparecem em outras situações certas similaridades. E essas similaridades, por exemplo, no zoroastrismo, aparece não porque existam documentos antigos, mas elementos posteriores ao cristianismo, onde você vê similaridade, e esses documentos que surgem depois é que mostram isso mais provavelmente pelo fato do cristianismo ter crescido e os zoroastras acabaram associando elementos, até porque a fé cristã estava ganhando mais espaço e adeptos. Então a história é mal contada, a gente precisa ver documentação mesmo. Então, para a gente observar... Na cabeça dele... foram os antigos escritores de Zoroastro, né, das outras religiões antigas que copiaram o cristianismo. É o mesmo papo de Justino, né? Só daqui a pouco ele vai falar até que foi o demônio que foi lá no passado e colocou as coisas na cabeça do povo. Aí complica, né? Aí complica, Sayão. Vamos supor, mesmo que a gente dissesse, olha, foram encontradas certas tradições e certas práticas ou certos elementos que parecem ter associação com o mundo hebraico antigo ou com o mundo cristão antigo. A pergunta é, haveria algum problema de fato nisso? Primeiro que é claro... É óbvio que tem problema, porque isso diz pra gente que, muito provavelmente, academicamente falando, os autores recentes estão copiando os autores antigos. É óbvio que tem problema. E que aquilo ali não é uma narrativa biográfica, real, e sim uma cópia daquilo que vendia bem no passado, ressignificado para a nova religião, para o novo mito. Claro que o Israel antigo está inserido no mundo do Antigo Oriente Próximo. E é claro que há elementos naquele ambiente cultural e religioso que pode ter algum tipo de associação e pertinência. É a mesma coisa. Pode ter não, óbvio que isso acontece. É óbvio, é o chão cultural, né? Coisa do mundo greco-romano, ou seja, essa mensagem cristã responde a questões desse mundo ampliado além do contexto judaico. Então depende muito de qual é a postura, a intenção da pessoa quando faz essas comparações. Porque existe, na verdade, do ponto de vista técnico, várias respostas para isso. Quando você vê similaridades, você pode dizer, nossa, olha que coisa, parece coincidência. Alguns outros vão dizer, olha, é parecido isso, parecido com a outra tradição, parece que existe uma coisa no inconsciente humano, ligada ao sagrado, à fé, à cultura, onde certos símbolos são semelhantes.
se faz. Entendeu? Ó, o fato dos autores copiarem conceitos de outras religiões é porque existe algo na mente humana. Não, não, não. Então na cabeça dele ele quer botar aquele negócio, né? Toda religião do mundo tem um negócio intrínseco sagrado que é Deus, não sei o que. Isso é papo furado. É assim, existem, óbvio, elementos que são comuns para toda a humanidade e que vão se repetir em mitos, lendas, etc. Assim como Joseph Campbell registrou em inúmeros mitos o herói de mil faces, né? A jornada do herói, que Jesus segue ali, a jornada do herói todinha. Mas isso é porque os autores eles veem o que funciona, o que não funciona numa história, vão copiando aquilo que vendeu, aquilo que não vendeu vai ficando pelo caminho, etc, etc, etc. E aí essas lendas que funcionam vão seguindo uma certa estrutura. Por isso que você tem certas similaridades, por isso que você tem muita ressignificação, e isso era comum. Até inclusive a falsificação era a regra no mundo antigo, tá? Uma abordagem fenomenológica, psicológica da mente humana a partir dessas similaridades. Ou a pessoa pode dizer, olha, é interessante, né? A espiritualidade humana está em construção e ela caminhou por aqui e você vê, né, as respostas aos anseios, às questões dos seres humanos chegarem a um ponto de culminação com uma expressão de fé mais ampla, mais por isso que os povos que tinham deuses diferentes, vários deuses ou um deus só, eles se matavam, né? Inclusive os cristãos matavam outros cristãos em perseguições, em genocídio, né? Porque era a expressão comum do mesmo Deus, por isso que eles se matavam entre eles, né? A lógica é não ter lógica, né? Complexa que trabalha todos esses elementos para trazer uma resposta que envolva as necessidades profundas do coração e da espiritualidade humana. Então a gente vê que muitas vezes uma teoria, uma sugestão, ela revela mais o coração e a intenção da pessoa do que necessariamente documentos efetivos. Agora vamos lá. Como é que pode? Daqui a pouco eu vou te mostrar as passagens bíblicas, né? Que ele está falando que é o coração da pessoa, né? Que é a intenção da pessoa. Os acadêmicos que eu mostrei não é o documentação, análise crítica, não. É o coração, a intenção, entendeu? Aí você vende pro público essa ideia. Aí, Saião, porra, tu vai meter essa daí mesmo, cara? Tu vai meter essa pra cima da gente? Aí complica, hein? Né? Essa coisa de tentar explicar o elemento cristão, principalmente do ponto de vista romano e grego, é muito antiga. Né? Aliás, desde Albert Schweitzer, um grande estudioso do século XIX, é que isso começou a ganhar um enfoque mais correto, e até por conta das pesquisas linguísticas, arqueológicas, quando ele mesmo observa que o pano de fundo do Novo Testamento é essencialmente judaico. Tanto é que até num país como Israel, entre acadêmicos, você vê esse tipo de pesquisa sem qualquer viés confessional ou propriamente ideológico, porque isso é o pano de fundo histórico, linguístico, arqueológico e cultural. Então veja só, como é que alguém... Então, o personagem ele está sendo situado lá no pano de fundo judaico, só que a propaganda é pró-Roma. É isso aí que vocês não estão entendendo até agora. Porque os autores do Novo Testamento estão ressignificando a Bíblia hebraica, colocando nesse personagem novo, e esse personagem novo está fazendo políticas pró-Roma. É isso que a gente está falando. É difícil entender isso? Acho que não, né? Já vou mostrar os textos já, hein? Pode imaginar que Roma criou o cristianismo primitivo. A ideia é a seguinte, os judeus estavam dando muito trabalho para os romanos. Eles estavam criando problemas, tivemos a guerra, né, dos judeus contra Roma entre os anos 66 e 73, que termina lá com a destruição de Massada. Então, a dinastia, né, vamos dizer assim, dos Flavianos, acabou falando, vamos forjar uma ideia, né, de Messias mais light entre os judeus, porque eles não abandonam essa ideia. E aí a gente cria um personagem, algo que pode aplacar e diminuir esse tipo de fervor político-religioso dos judeus. Então vamos... Mas isso aí quem fala não é só ateu não, tá? Isso aí quem fala é inclusive aqui, ó. Quem fala é o Reza Aslan, que defende um Jesus revolucionário e que foi através desse contexto da Guerra de 70 posterior que foi criada essa ideia dos evangelhos sendo escrito dentro dessa tradição de amenizar as consequências
da revolta, dos revoltosos, dos messias em relação a Roma, tá? Tá aqui nesse livro. Isso daí não é coisa de ateu, de miticista ou coisa do tipo não, tá? Olha aqui, ó. Na página 92 e 93 fala o seguinte, ó. Os efeitos prolongados desse fervor messiânico revelaram mesmo a eclosão de uma breve Segunda Guerra Judaica contra Roma, em 132 d.C., liderada pelo Messias conhecido como Simão, filho de Barcoba. Na maior parte das vezes, no entanto, os rabinos do século II eram compelidos pelas circunstâncias e pelo medo de represália romana a desenvolverem uma interpretação do judaísmo que se desviava do nacionalismo. Eles passariam a ver a Terra Santa em termos mais transcendentais, negava ambições políticas evidentes, à medida que atos de piedade e o estudo da lei tomavam o lugar dos sacrifícios no templo na vida dos judeus observantes. Aí coloca aqui mais à frente, ó. Enquanto isso, na Roma triunfante, pouco tempo depois que o templo do Senhor tinha sido profanado, a nação judaica, espalhada aos ventos, a religião transformada em pária, a tradição diz que um judeu chamado João Marcos pegou sua pena e compôs as primeiras palavras do primeiro evangelho escrito sobre o Messias conhecido como Jesus de Nazaré. E não em hebraico, a língua de Deus, nem em aramaico, a língua de Jesus, mas em grego, a língua dos pagãos, a língua dos impuros, a língua dos vencedores. Então tá aqui, ó. Quem fala isso são estudiosos da Bíblia que trazem esse contexto histórico, esse pano de chão que está dentro da implicação da destruição do Templo de Jerusalém, a revolta de Bar Kokhba, como naqueles livros acadêmicos que eu mostrei, que aquele seria o chão cultural para se criar esse tipo de texto. Tá entendendo? E principalmente os evangelhos. O religioso dos judeus. Então vamos criar um Messias pacífico, um Messias boa gente, para os judeus acreditarem nele e assim eles pararem de fazer guerras e rebeliões. Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos lá. Quando a gente vai asseverar isso, né, um indivíduo da Califórnia, uns anos atrás, um tal de Joseph Atwill, escreveu algo nessa direção. Essa ideia, ela é tão fora do minimamente razoável, porque você lendo o Novo Testamento, você vai ver uma série de críticas diretas contra Roma. Está claro aqui que os judeus não aceitam o jeito de ser dos romanos, está claro que eles são opressores, está claro que eles cobram impostos absurdos e não existe uma perspectiva nessa direção. Além disso... Agora eu gostei porque ele falou que os evangelhos, né? Então ele está falando aí que não existe essa propaganda, essa questão romana, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ler a Bíblia e vamos pedir para o Saião explicar para a gente. Saião, faz um vídeo, esse vídeo vai chegar para você. Se não for você que for ver diretamente, alguém vai te mandar, tá? E aí eu quero que você explique isso aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que o Saião explique. Carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Aí ele vai falar aqui o seguinte, ó. A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé, amor, dela por Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja que preside na região dos romanos. Primeira coisa que eu quero que o Saião explique, como é que pode o pai do primeiro século, Inácio, está dizendo que a igreja presidente está na região dos romanos, se não tem nada a ver com Roma, né? Se Roma não é o berço dos cristãos. Primeira coisa que eu quero que ele explique, Inácio falando que a igreja presidente está em Roma. Primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que o Saião explique pra gente. Em Hebreus capítulo 13 diz assim, ó. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Por qual motivo o autor de Hebreus está enviando saudações da Itália? Itália, para quem não sabe, né, a capital é Roma. Né, já está se identificando ali. Então, se não tem esse chão cultural romano, italiano,
que o autor de Hebreus está mandando saudação de lá, sendo que Hebreus é considerado por muitos que são cristãos um dos primeiros textos do Novo Testamento? Aí complica, né, meu colega? Vamos ver mais aqui, ó. Outra coisa que eu quero que o Sayão explique é o seguinte, ó. Filipenses 4. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César, Caisaros Oiquias. Eu quero saber aqui, Sayão, como é que Paulo, em Filipenses, que também é considerado um dos primeiros textos cristãos, está dentro da casa de César com cristãos mandando saudações? Aí não tem nada a ver com Roma não, né? Aí não tem nada a ver com Roma, né, meus colegas? Eu quero que a explicação dessas coisas aí pra gente começar. Evangelho de Nicodemos. Sayão, explica aqui, ó. Eu, Ananias, pretor de hierarquia pretoriana, perito em leis, vim através das divinas escrituras tomar conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você explica que quem está escrevendo o Evangelho de Nicodemos, um apócrifo, tá? É de hierarquia pretoriana, a guarda pretoriana dos romanos? Explica aqui para nós. Explica para nós. Olha aqui, ó. Em Marcos 12, você vai ter a parábola dos lavradores, né? Que mataram o herdeiro, mataram os enviados, que é os profetas, né? Etc, etc, etc. Que é uma referência aos judeus. Aí, ele fala que o seguinte, ó. O que fará então o dono da vinha? Ó. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores, que são os judeus, e dará a vinha a outros. Sayão, os lavradores que foram mortos, eles foram mortos em que ano e por quem? Quem foi que recebeu? Quando a gente fala igreja católica, ou seja, universal, né? Apostólica, judaica, ou a gente fala romana? Quem foi que recebeu no primeiro século, na época da composição do texto de Marcos e no contexto do texto de Marcos, com a audiência do texto de Marcos, quem foi que recebeu a vinha? Não foram os gentios romanos? Explica para nós quem foi aqui, ó, que recebeu. Quem foi morto e quem recebeu aqui? Quero saber. Tanto isso é verdade, tanto o contexto são os romanos, que depois vem o seguinte, né? Diga, é ou não é contra a nossa lei de pagar impostos ao imperador romano? Aí o que Jesus fala, né? Eles trouxeram, né, a moeda que Jesus pediu, de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda. E responderam, são do imperador, que é César, né, que estava no texto ali. Então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague os impostos. Está usando um termo aqui, apódote, usado para pagar impostos. Tanto isso é verdade que lá em Romanos 13 está falando assim, ó, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Aí eu pergunto a você, dentro do contexto do primeiro século, quem era a autoridade? Roma, né? Aí complica. E essa questão do apódote, ele vai se repetir aqui. Ó, é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem a honra todas as autoridades. Respeitem e honrem todas as autoridades. Isso aqui é Romanos 13. Também tem aqui o termo apódote, mandando servir as autoridades. Sayão, dentro do contexto do primeiro século, quem era essa autoridade aqui em que eles deveriam pagar e servir e se submeter? Explica para nós aí, meu corego. Em Mateus 21 é dito o seguinte, ó, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Que povo foi esse que recebeu? De qual povo foi tirado e qual foi o povo que recebeu? Em Mateus 8, 5, 13 vai dizer o seguinte, ó, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse, Senhor, o meu servo, ó, mostrando a escravidão aqui como algo normal, né? E aí o que acontece? Jesus fala aqui o seguinte, ó, para o centurião que mostrou fé em Jesus, né? Centurião romano. Em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Sayão, em Israel não tinha ninguém que tinha mais fé que um centurião romano?
Por que Jesus está fazendo propaganda pró-centurião romano e o centurião romano pró-Jesus? Já parou para se perguntar, meu corego? Em Mateus 22 vai trazer aqui, né, uma parábola que o reino dos céus de Deus, né, é como um rei que preparou uma festa de casamento. Aí tá falando aqui o seguinte, ó, que digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Beleza até aqui, né? Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Isso aqui é uma referência a quê? Né? A morte dos profetas que Deus teria enviado, a morte de Deus, o envio do seu exército, ou seja, o exército romano em 70 e a destruição da cidade de Jerusalém. Não é isso? Ou não? Qual o sentido disso aqui, Saião? Explica para nós. Ó, agora vamos ver em Lucas 23 como Pilatos inocenta Jesus. Ó, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo e disse-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Ó, os judeus falaram isso de Jesus. Olha o que Pilatos fala. Eu o interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. O próprio Pilatos no texto está inocentando Jesus, né? Tampouco Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Então Pilatos, um romano, inocentando Jesus. Explica para nós. Em João 19, Pilatos, eis aqui o homem, vendo-o, pois, principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então quem crucifica Jesus é a ordem ali dos judeus, né? O Pilatos inocenta Jesus, ele lava as mãos, não é isso? Aí explica isso aqui para nós, Saião. Não penseis que vim trazer paz à terra. A terra aqui não é planeta não, tá? É o território de Israel. Não vim trazer paz, mas espada. Se você não veio trazer paz, mas espada, é que você veio trazer guerra, né? O contrário de paz é guerra. Explica para nós, Saião. Lucas 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se, os que estiverem no campo, não entrem nela. Agora, olha só o que vem, hein? Porque estes dias são de vingança. Vingança de quem? De Deus contra o povo, né? Ó, para se cumprir tudo que está escrito. Ai, cumprir o que está escrito é a vingança, né? Ó, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, que é território, tá? Não é terra de planeta. E ira contra este povo. Explica para nós, Saião, do que isso aqui tá falando, Saião? Guerra de 70, né, meu corego? Marcos 10. O homem que mandar sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ele também estará cometendo adultério. Isso aqui é lei romana ou é lei judaica, Saião? Explica para nós de quem que é essa lei aqui. É romana ou é judaica? Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam prestes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam, né? Aí, o que acontece? Jesus falou assim, ó, e digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus ainda justifica, né, que eles têm que se arrepender, senão vão morrer da mesma forma. O que isso significa aqui, Saião? Mateus 23. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso estou enviando-lhes profetas, sábios, mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Aí eu pergunto, Jesus vai fazer cair o sangue, né, a vingança contra o povo?
Não estou entendendo. E quando que isso aconteceu? Não foi em 70? Esta geração? Lucas 13. Por isso diz que cuida da vinha. Já faz 3 anos que venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la ocupar a terra? Isso aqui significa o que, Saião? Cortar a figueira, ocupar a terra. O que isso aqui é? Destruição em 70 pelos romanos, justificando. Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. O que isso significa, Saião? Explica para nós. Ó, essa aqui eu quero muito que ele explique, né? Ó, Lucas 19. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Olha aqui, ó. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar. Quem é esse? Ó, vamos lá. Aqui, eu até peguei aqui o texto grego. Quem é esse Eugenes? Eugenes, quem é esse? Antropostis Eugenes, Saião. Quem é esse homem nobre da nobreza que partiu de uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar? Quem foi esse aqui? Então, assim, existem vários textos, né, que a gente poderia acrescentar. Eu poderia falar aqui da vingança do Salvador, que coloca Tito, né, como o Tito e Vespasiano como cristãos que estão indo lá e se vingar dos judeus, etc, etc, etc. Eu só quero entender o seguinte. Por qual motivo um texto que está sendo escrito na língua do vencedor, com paranomasias que nada tem a ver com o hebraico ou com o aramaico, com todo um contexto contra judeu e a favor de Roma, como que pode esse texto não merecer uma hipótese de que os evangelhos, de que as epístolas paulinas, os textos do Novo Testamento estão sendo escritos em um contexto pró-Roma e anti-judaico? Como pode isso? Explica para nós aí, tá? Galera, eu quero que o Saião faça uma resposta a esse vídeo, se ele fizer, né? Para eu poder trazer aqui os contra-argumentos. Eu acho que seria uma coisa saudável. Lembrando que aqui a gente está atacando só a ideia, nunca a pessoa, nunca o ser humano, etc, etc, etc. Tá? Então assim, Saião, dado tudo isso que eu apresentei, por qual motivo a gente não pode hipostasiar uma hipótese, mostrar uma hipótese com alta probabilidade de que os vencedores da guerra, escrevendo na sua língua, com propaganda pró-imposto romano, pró-Roma, pró-leis romanas, por que a gente não pode hipostasiar que a cultura, o chão cultural romano, as leis romanas, a literatura romana, a política romana interferiu, teve intervenção nos textos a qual nós temos hoje? Aí complica, né? Aí complica. E se você quiser se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo para você, aqui uma playlist com recomendação, o botão de se inscrever, peço que deixe o like e que deixe o seu comentário aqui embaixo. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.